Olá, bem-vindo à aula 8, Atos da Trindade, o reino que continua intervindo. Nós chegamos ao fim deste curso, mas não ao fim da história, porque o livro de Atos não é o encerramento do reino, é o início da sua expansão. N.T. Wright diz que o livro de Atos é o registro de que o Jesus ressuscitado continua governando e agindo no mundo por meio do Espírito e da Igreja. Como já vimos, a Igreja vive entre a vinda e a consumação do reino, mas não vive num vácuo espiritual, vive num tempo carregado de intervenção. O Antigo Testamento, como já vimos, promete o reino. O Pai intervém na história da humanidade, o Filho, Jesus, vem e inaugura o reino de Deus no mundo, Jesus ascende, o Espírito desce no Pentecoste, a missão explode. Reino não é um conceito bonito, como já vimos, é a intervenção concreta de Deus na história. Onde o reino chega, a história muda. Infelizmente, muitas vertentes do evangelicalismo hoje, basicamente, em sua essência, abandonaram o evangelho do reino como proclamado por Jesus e passaram a pregar apenas o evangelho da salvação. Derek Morfield afirma que para esses, o evangelho significa: Jesus morreu na cruz para que os meus pecados sejam perdoados, e quando eu morrer, eu vá para o céu. Isso não está totalmente errado. Contudo, temos que nos perguntar: será que o Evangelho de Jesus se resume apenas ao perdão dos pecados? E quanto ao que Jesus ensinou? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somos chamados a trazer o reino de Deus para o aqui e agora e a transformar o mundo. E não apenas esperar por algo que acontecerá no futuro, depois que morrermos e formos para o céu. Scott McKnight alerta que nos acomodamos a um evangelho pequeno, uma versão miniaturizada que não consegue responder aos problemas robustos do nosso mundo. Creio que a resposta para isso seja um evangelho completo, o evangelho do reino. Como afirma McKnight, um evangelho que não esteja tão focado no plano pessoal de salvação e em como somos salvos, a ponto de eliminar completamente a história de Israel e a história de Jesus. Precisamos do evangelho da grande narrativa, que é mais do que a expiação e até mais do que um conjunto de diferentes metáforas sobre a expiação. Ele trata da salvação em sua dimensão mais abrangente. Trata-se da vinda do reino. Jesus acreditava que o reino de Deus estava irrompendo na história e que ele próprio era o centro desse reino. Proclamar esse acontecimento era o significado único e consistente do Evangelho. A compreensão do Evangelho na Bíblia está fundamentada na teologia do reino de Deus. E a teologia do reino é o antídoto contra todas as formas de reducionismo teológico. O evangelho que pregamos é o evangelho da história de Jesus e da história de Israel. Em outras palavras, é o evangelho da mensagem e do ministério de Jesus, da sua morte e ressurreição, de sua ascensão e do Pentecostes, quando a igreja recebe poder para dar continuidade a sua missão na terra. Se deixarmos qualquer parte, da história de Jesus de fora, inevitavelmente cairemos em um dos dois extremos, do já e do ainda não do reino. Um extremo que não queremos cair, pois isso afeta completamente a maneira como fazemos evangelismo e discipulado, bem como a forma como vivemos no mundo como cristãos. Então, se o reino continua intervindo, a pergunta que nos fazemos, ou a pergunta que eu faço para você é: quem Deus usa para carregar essa intervenção? É sobre isso que nós iremos falar no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!